Web Relatos Proféticos com o pastor Antônio Fábio. A paz de Cristo, meu amado. Estamos aqui para mais uma videoaula sobre o tema escatologia bíblica. Falamos na vez passada sobre alguns fatos que ocorrerão na terra após o arrebatamento da igreja. Enquanto a igreja de Cristo estará nas bodas do Cordeiro em um período de 7 anos, na terra alguns eventos estarão acontecendo conforme falamos na aula passada. Nesta aula nós vamos focar o nosso estudo na pessoa do anticristo. O anticristo, sua manifestação e domínio. Pois bem, amados, o anticristo, a sua manifestação na terra e o seu poder dominante. Este feroz homem está descrito nas Escrituras Sagradas. O termo anticristo surgiu pela primeira vez na metade do século II, isto é, depois de Cristo, né? O prefixo anti originalmente significa no lugar de ou contra. Ele aparece pela primeira vez nos escritos do apóstolo João. Nós vamos ver algumas referências aqui, em 1 João 2, 18 e 22, capítulo 4, verso 3 e segunda epístola de João, no versículo de número 7. Por isso, grave bem isto: o anticristo quer dizer aquele que é contra Cristo. Isso indica este indivíduo como o homem da iniquidade, ou com a besta lá do Apocalipse. Mais para frente nós vamos analisar. Em 1 João, no capítulo 2, verso 18 e 22, João diz: filhinhos, é já a última hora, e como vistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Cuidado você, amigo, que tem uma visão em relação à pessoa e à natureza de Jesus Cristo. Cuidado com as heresias. Em 1 João 4, verso 3, ele disse: todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Naquela época, quando João escreveu essas palavras, havia uma seita perigosa que estava causando muito sofrimento à igreja. Eram os gnósticos. O gnosticismo negava Jesus Cristo quase que por completamente. E toda pessoa que nega Jesus Cristo, infelizmente, não terão lugar no reino de Deus, porque Jesus Cristo é a única oportunidade de salvação para o povo. Por isso que na grande tribulação virá alguém querendo se identificar como Cristo, como o verdadeiro Cristo, mas não é o verdadeiro Cristo, ele é o anticristo. Na terceira epístola de João, no verso 7, ele diz: porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal é o enganador e o anticristo. Muito bem, meus irmãos, e como o anticristo surgirá no cenário mundial? Como que ele vai aparecer, não é? Como que esse indivíduo
colocará as suas doutrinas, o seu governo, praticamente no mundo. Observe essas referências bíblicas com muito cuidado, tá? Essas referências que estão aqui em seu vídeo, Daniel 7, versículo 24, versículo 25, 2 Tessalonicenses 2, 3 a 6, 1 João 2, 18 e Apocalipse 13, 1 a 8. As passagens é bom que você entenda que as passagens de 2 Tessalonicenses 2, 7 a 10 trata do falso profeta. Será abordado mais para frente nesse estudo. Pois bem, meus irmãos, em Daniel 7, 24 diz assim: os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantarão outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá a 3 reis. Lembra que na videoaula passada nós falamos sobre as nações confederadas, as 10 nações confederadas? Pois bem, no versículo 25 de Daniel 7 ele diz: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhes serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. O clube de Roma. Mas antes de falarmos nisso aqui, nós vamos falar sobre essa referência de Paulo aqui. Em 2 Tessalonicenses 2, 3 a 6, ele diz assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se adora, o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembreis de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu tempo seja manifesto. Quer dizer, na época de Paulo, ele já ensinava a igreja com relação a este homem aí, ao anticristo. Pois bem, para falar do surgimento do anticristo, nós precisamos frisar a questão do clube de Roma. Nós falamos sobre isso na aula passada. O clube de Roma é uma estratégia para o surgimento do anticristo. Esse clube, irmãos, foi formado por membros de alta personalidade, homens mundialmente conhecidos na política, na economia, nas ciências e na educação. O objetivo principal do clube de Roma é exatamente estudar o futuro da humanidade, considerando o seu passado e o seu presente para planejar o futuro. E em um estudo, eles chegaram a uma certa conclusão de que a humanidade necessita urgentemente de um governo único e centralizado para resolver os seus problemas e suprir suas necessidades. Assim, esse clube indica que o anticristo se manifestará em breve. Ele pode estar camuflado, aguardando apenas o momento de manifestar-se, o que não poderá enquanto a igreja de Jesus estiver aqui na terra. Enquanto nós estivermos evangelizando, anunciando o nome de Cristo, enquanto nós estivermos nos colocando na condição de agência do reino de Deus na terra,
O anticristo não pode fazer farra. Mistério da iniquidade. Isto fala de quê? Da diabólica rebelião contra Deus, que já vem operando desde o princípio do mundo. No tempo do fim não haverá mais restrição. Lembra da Torre de Babel, quando Nimrod começou ali uma rebelião contra Deus? A partir dali até os dias atuais, essa rebelião tem aumentado cada vez mais. Por isso que o crente não vive se rebelando, porque a rebelião é um pecado contra o Senhor. O arrebatamento da igreja ocorrerá antes dessa manifestação pública do anticristo. Daí em diante, depois que a igreja sair, o pecado não terá limites na terra. O anticristo personificando o diabo. Esse indivíduo será um homem personificando o diabo, porém ele estará se apresentando como se fosse um cordeiro. Veja que ele vem camuflado para enganar. Hoje os crentes não gostam de estudo bíblico, desprezam o ensino. Cuidado, porque vai vir um aí que pode te pegar desprevenido. Daniel 11:36 ele disse: e este rei fará conforme a sua vontade, e levantar-se-á e engrandecer-se-á sobre todo Deus, e contra o Deus dos deuses falará coisas espantosas, e será próspero, até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. Ainda em 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4, Paulo diz: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia. Você sabe o que é apostasia? É o abandono premeditado da fé, um dos sinais da vinda de Jesus. E se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. E como a Bíblia descreve o anticristo? Inimigo de Deus e dos homens, a mais completa personificação do diabo. Levantar-se-á contra Cristo, se colocará no lugar de Cristo, se passará por Messias e Salvador de Israel e da humanidade, né? Lembra que Jesus falou: eu vim em nome de meu Pai e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Jesus estava aqui fazendo uma menção sobre o anticristo, que Israel vai aceitar tão diretamente, não é? Mas como vem o anticristo, vamos colocar alguns nomes que a Bíblia descreve relacionado com o anticristo. Pois bem, letra A, o príncipe que há de vir. Daniel 9:27 chama ele de o assolador, né? E ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Em outras versões diz: sobre o príncipe que há de vir. Letra B, o que vem em seu próprio nome. Jesus mesmo disse, falamos agora mesmo, em João 5:43, Jesus disse: eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Então, um dos nomes dele é o que vem em seu próprio nome. Letra C, aquele que se assentará no templo de Deus.
2 Tessalonicenses 2 e 4, né? O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Letra D, o homem do pecado. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição. Letra E, o homem violento. E nós lemos aqui na mesma passagem que diz que o anticristo, uma das características dele é a violência. Por quê? Porque ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. São características de uma violência tamanha. Letra F, o angustiador. Isaías 51:3 diz: e te esqueces do Senhor que te criou, que estendeu os céus e fundou a terra, e temes continuamente, todo dia, o furor do angustiador, quando se prepara para destruir, pois onde está o furor do que te atribulava? Isaías faz uma conotação aqui, uma menção do anticristo como sendo um angustiador do povo judeu. O rei do norte, letra G, Daniel 11:40, e no fim do tempo, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte, o anticristo, se levantará contra ele com carros e com cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras e as inundará e passará. H, chifre pequeno, Daniel 7:8. Estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, o anticristo, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Que o anticristo terá um conhecimento e uma linguagem muito acurada. E o assírio, Miqueias 5:5, e este será a nossa paz. Quando a Assíria vier à nossa terra, e quando pisar em nossos palácios, levantaremos contra ela 7 pastores e 8 príncipes dentre os homens. Então, para Miqueias faz menção do anticristo, chamando de o assírio, né? Muito bem. A minha pergunta é: por que o anticristo é chamado de besta? Evidentemente, meus irmãos, conforme já falamos, a sua característica maligna, né? Maligna, devido à sua arrogância. Ele será prepotente, se erguerá contra Deus e tentará anular o reino de Cristo, e isso é uma característica de arrogância. Por isso que ele é chamado de besta, né? Evidentemente que ele virá enganando como disfarçadamente. Depois da metade da grande tribulação, ele vai mostrar suas garras, tá? Ele vai mostrar suas garras. Então veja o exemplo de Adão e Eva, né? Assim como o diabo usou a serpente para enganar a Eva, o diabo vai usar esse animal feroz, o anticristo, para enganar as nações. Ele se manifestará plenamente com a saída da igreja através do arrebatamento, depois que a igreja ser tirada. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu tempo se manifeste, ou seja manifestado. 2 Tessalonicenses 2:6. Paulo está indicando aqui que o que detém é a igreja. O Espírito Santo está na terra. O Espírito Santo saiu da terra, levou a igreja para o céu. O anticristo se manifesta.
O anticristo será o maior líder da história humana. Sua capacidade, irmãos, a sua habilidade será como ninguém jamais teve. Esse indivíduo, esse super-homem de Satanás, estará acima de qualquer governante, porque o governo dele está acima de qualquer nível até então conhecido. Não existe nenhum poliglota, nenhum intelectual, o mais inteligente do mundo atual, não se compara com a inteligência do anticristo. A sua sabedoria, a sua capacidade serão sobrenaturais. Quando considerado isto, os seus atos à luz da Bíblia, tá? Então, os poderes políticos, os poderes tecnológicos, os poderes econômicos irão contribuir para a instalação do governo do anticristo, tá? Ele será um demagogo. O anticristo será um demagogo. Ele vai falar, ele vai discursar com discursos inflamados que vão influenciar as massas. Em Apocalipse 13:5 diz lá que ele vai atrair para si as multidões da terra. Toda a terra vai se maravilhar após a besta. Apocalipse 13, verso 8, Apocalipse 13, o verso 3. Por quê? Porque a besta exercerá uma influência e um fascínio tão extraordinário em todo o mundo que as pessoas vão confundi-lo com o próprio Cristo. Ele vai agir como se fosse o Messias, como se fosse o Salvador do mundo. E interessante é que ele será bem aceito quando ele aparecer com a solução dos problemas e das crises mundiais. Lembra que a guerra de Gog e Magog vai causar uma destruição terrível? O anticristo se beneficiará disto para mostrar o seu poder e crescer e alcançar o maior grau de poder na terra. Como o anticristo chegará ao poder? Não vai ser assim tão fácil para ele, porque com a derrota das nações do norte, Gog e Magog, o anticristo ele alcançará a autoridade total. A terra estará em um declínio espiritual e físico e militar. Então, com facilidade, ele conseguirá o controle das confederações de nações formadas na área do antigo Império Romano, conforme nós falamos da vez passada. Por isto, no início, ele derrubará 3 reis para galgar o poder. Ele vai entrar com malandragem, com falsidade, porque ele é falso mesmo. Em Daniel 7:24, muitas nações se entregarão admirados da força desse oponente feroz. Diz a palavra: e quanto aos 10 chifres daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis. E depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Veja que ele usará de muitas astúcias e habilidades sobrenaturais para novas conquistas, porque o engano marcará toda a atuação desse indivíduo. Em Daniel 8:25, e Apocalipse 17, verso 13, diz que muitas nações consentirão em ficar sob o seu controle. Ele está enganando através dessa armadilha diabólica, astuciosa. Ele vai governar todos com facilidade. Daniel 8:25 diz: e pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão, e no seu coração se engrandecerá,
e destruirá a muitos que vivem em segurança, e se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. O seu governo, irmãos, terá uma duração apenas de 7 anos. Nós falamos na vez passada que no final da grande tribulação, Jesus vai descer em glória e o arcanjo Miguel vai prender Satanás, o falso profeta e o anticristo, e vai lançar no lago de fogo. Por 1000 anos Satanás ficará detido ali. Apocalipse 17:13 diz: e da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta vi sair 3 espíritos imundos semelhante a rãs. Está aí a trindade satânica: Satanás, o falso profeta e o anticristo. Todo o poderio desse super-homem de Satanás durará apenas 7 anos. Daniel 9:27, conforme já falamos, diz que ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre as asas das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Muito bem. Por que os homens crerão tão facilmente no anticristo? Se o indivíduo é do diabo, é oponente contra Deus, contra o culto, contra os crentes, contra a religião, como que as pessoas vão crer tão facilmente nesse indivíduo? É claro, irmãos, quando o homem recusa a verdade de Deus e resiste a essa verdade, facilmente ele vai aceitar a mentira do diabo, seja ela qual for, não é? Seja ela qual for. Paulo diz ali em 2 Tessalonicenses 2, 9-12, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não perceberam o amor da verdade para se salvarem. Hoje nós estamos falando de Jesus, ninguém crê, ninguém quer, o povo debocha, e eles dão mais crença ao erro do que à palavra. O verso 11 diz: e por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Por isso, meu irmão, cuidado com a sua rebeldia. Aproveite a oportunidade de estar na igreja nas terças-feiras, no culto de ensinamento, nos cultos de vigília, nas orações. Aproveita a oportunidade, porque nós estamos pregando a verdade. Vai vir um aí que vai pregar a falsa verdade, e você poderá dar mais crença para essa pessoa. Mas a pergunta agora é: de onde surgirá o anticristo? De onde? Dos Estados Unidos? De Israel? Do Iraque? Do Irã? Da Síria? Do Brasil? Do Paraguai? De onde virá o anticristo? Evidentemente, meus amados irmãos, segundo Daniel 9:26, o anticristo virá do antigo Império Romano, porque está escrito lá: povo do governante, isto é, o povo de onde procede o anticristo, que destruirá a cidade de Jerusalém. Esse povo foram os romanos, segundo os documentos da história. Talvez o anticristo venha da Síria,
porque Antíoco Epifanes foi um tipo do futuro anticristo, e ele era rei da Síria. Miqueias 5:5 faz uma alusão lá, tá? E depois das 62 semanas, Daniel 9:26, né? Será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. Então, o povo do príncipe aqui foram os romanos, conforme eu disse, a história testifica isso aí, tá? A história testifica isso aí. Ou ele poderá vir também da Síria, e este será a nossa paz, quando a Síria vier à nossa terra, e quando pisar em nossos palácios, levantaremos contra ela 7 pastores, 8 príncipes dentre os homens. Por isso, dentro da perspectiva profética, o anticristo poderá surgir do antigo Império Romano, né? Ou também poderá surgir da Síria. Muito bem, continuando. Vamos agora falar sobre a missão do anticristo na terra. Se esse infame vai surgir, qual é a missão dele? Quais são os propósitos dele? Primeiro, irmãos, o anticristo irá implantar o domínio de Satanás na terra, a fim de que seja transformado num reino de densas trevas pelo mundo todo. Sendo assim, algumas das principais missões dele são: primeiro, estabelecer uma economia mundial. Apocalipse 13, versículo 17 e 18 diz: para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de um homem, e o seu número é 666. Dentro dessa inscrição, nós podemos ver que uma das missões do anticristo é estabelecer uma economia mundial, porque só vai comprar ou vender quem receber a sua marca, o seu número 666. Segundo, o anticristo virá para destruir a religião divina. 2 Tessalonicenses 2:4 diz que ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, o segundo propósito missionário desse homem funesto é destruir o povo cristão, destruir Israel, destruir qualquer pessoa que esteja cultuando a Deus. Por isso, irmãos, que nós temos que ficar preparados para nós irmos no arrebatamento da igreja, porque depois que a igreja ser tirada da terra, você vai cultuar Deus escondido, porque não será permitido. Nós vamos falar isso aí quando mais para frente. Não será permitido qualquer outra religião que não seja a religião do falso profeta, a igreja do falso profeta, tá? A terceira missão do anticristo na terra é enganar Israel. Misteriosamente, esse infame conseguirá enganar o povo de Deus, pois em Daniel 9:27 diz: e ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade
metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Quarto, ele virá para destruir os convertidos da grande tribulação. Grandes multidões com vestes brancas foram mortas por ele e seus agentes. Leia lá Apocalipse 12, 12 a 17, Apocalipse 7, 9 a 17, que fala sobre as pessoas, os mártires da grande tribulação. E houve uma voz no céu que diz assim: quem são estes? E alguém responde: estes são os que vieram da grande tribulação, que foram mortos pela besta, não é? E que foram lavados no sangue do Cordeiro. Então, irmãos, uma da missão do anticristo é destruir todos os que aceitarem Jesus no período da grande tribulação, multiplicar a iniquidade no mundo. Ele também virá com essa finalidade. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. 2 Tessalonicenses 2, versículo 3. Então, hoje, o nosso mundo já está em uma anarquia de toda parte, na religião, na política, enfim, na cultura, em todos os lados opera o princípio da iniquidade. Hoje, irmãos, a televisão expõe aí tudo que não presta. 98% do que se passa na televisão deve ser rejeitado por toda a família cristã. Essa obra do inferno chamada de Big Brother, Casa dos Artistas, esses programas subliminares que apresentam, rejeita tudo isso, irmãos. Tira isso do coração, porque isso é o princípio da multiplicação da iniquidade no mundo. Muito bem. O anticristo profanará o templo de Deus. Lembra que eu falei sobre o templo da grande tribulação? O templo que os judeus vão construir e já estão estudando a possibilidade de construir esse templo. Então, o anticristo e o falso profeta vão atuar como falsos deuses. Satanás introduzirá o seu representante no santo templo em Jerusalém, a fim de que os judeus aceitem o anticristo como seu Messias, né? João, no capítulo 5, verso 43, diz aquela expressão que eu volto a dizer com vocês: eu vim em nome de meu Pai e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Então, Satanás, através do anticristo, vai profanar o templo. O seu objetivo, isto é, o objetivo de Satanás, é agir através do anticristo para que a verdade de Deus seja erradicada, tá? Em 2 Tessalonicenses 2, 10 e 11 diz: e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem, e por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. O objetivo, ou melhor dizendo, o fim do anticristo e do falso profeta, até que enfim. Como já falei, o governo desses instrumentos do inferno será apenas de 7 anos, tá? A ira de Deus se deflagrará sobre o anticristo e o falso profeta,
E Deus vai destruir esse perverso homem do pecado. Em 2 Tessalonicenses 2:8, né, nos falam sobre isso aí, né? Ambos serão presos e lançados no lago de fogo, tá? Apocalipse 19:20. Só Jesus Cristo é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Então, irmãos, o mundo precisa saber: Satanás tem que engolir, e o anticristo e o falso profeta terá que engolir isso de garganta abaixo. Só Jesus Cristo é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Glorificado seja o soberano Rei do universo, o Senhor Jesus Cristo, que veio em Belém, que nasceu, que pregou, que morreu e ressuscitou e está à destra do Todo-Poderoso. Bendito seja o Senhor Jesus. Bom, irmãos, como nós falamos do anticristo, o falso profeta será um líder religioso, enquanto o anticristo será um líder político. Não esqueça desse detalhe. Por isso, a descrição bíblica sobre esse falso líder religioso, o falso profeta, a Bíblia chama ele de besta que saiu da terra. Apocalipse 13, versículo 11 ao versículo 18. Será um super líder religioso, enquanto o anticristo será um super líder político. Esse outro é chamado por 3 vezes na Bíblia de falso profeta, enquanto o anticristo será um falso político, não é? Um falso político. Como é interessante a palavra de Deus. Então, irmãos, o falso profeta, a besta, tinha 2 chifres, Apocalipse 13:13, né? Ele estará vestido de ovelha, mas por dentro ele é um lobo destruidor. Apocalipse 13:11 diz: e vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhante aos de um cordeiro, e falava como o dragão. Veja que ele é hipócrita, não é? É um lobo transvestido de ovelha. Ele é isto, ele é um dragão feroz. Seu poder político aliado ao seu poder religioso. Esses 2 chifres fala também de testemunho, por seu número 2 representativo disso. Porém, o testemunho do falso profeta será um testemunho falso, não é? Já está dizendo, o falso profeta será um lobo transvestido de ovelha, parecerá manso, inofensivo, brando e até santo, mas no seu interior será um dragão feroz e destruidor. O falso profeta será o auxiliar do anticristo. Será seu ministro de culto, na verdade. Insuperável ministro religioso, só que falso. Por isso que eu digo, não adianta querer encher a igreja de crentes não nascidos espirituais, porque se tornará em leviandade, em coisas parecidas com verdades, mas é tudo falso. O falso profeta irá promover incomparáveis movimentos religiosos no planeta todo, pregar por toda parte, para unir todos os crédulos, todas as religiões, todas as seitas, todas as filosofias, todas as igrejas modernistas e ecumênicas, unir tudo isso, fazer um pacote só, colocar na sua igreja e prestar culto a Satanás. Então, irmãos,
O falso profeta vai formar a super igreja mundial. Apocalipse 13:13. Olha, irmãos, atenção, eu estou dizendo coisas do futuro, não estou fazendo aqui menção à igreja em nosso país de um grande apóstolo que tem feito um grande serviço para o reino de Deus. Não leve isso aí com falsa interpretação, por favor. Então, voltando ao assunto, ele formará a super igreja mundial, tá? Não tem nada a ver com a igreja do querido apóstolo Valdemiro, nosso irmão na fé, servo de Deus, batalhador, que o diabo está furioso com ele, mas não adianta ficar furioso. O diabo vai cair e o servo de Deus será honrado por Deus, porque está prestando serviço ao reino de Deus. Pois bem, a palavra de Deus diz que seus falsos milagres, os milagres do falso profeta e sinais de mentira servirão para o surgimento da falsa igreja. Até fogo ele fará, até fogo o falso profeta fará cair do céu a terra diante dos homens. Seu poder tem origem, será pela eficácia de Satanás. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Por isso que sinais, milagres na igreja nos dias de hoje, não quer dizer que Deus seja a causa primordial desses fatos. Não, porque o que importa para nós é que eu esteja, mesmo com o meu corpo delimitado pelas enfermidades, a minha alma sã e preparada para entrar no céu, na presença de Deus. Muito bem. A visão de Paulo sobre o anticristo. Segunda Tessalonicenses 2:3-6, Paulo faz menção do anticristo. Divida isso aí. Ele diz: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifesto. Nessa descrição aqui, Paulo está se referindo ao anticristo. A visão de Paulo sobre o falso profeta, 2 Tessalonicenses 2:7-12, ele descreve sobre o falso profeta. E ele diz assim: porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com poder, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Por isso que Paulo faz o retrato, a cópia, a foto aqui do falso profeta. Se você não quer dar crédito hoje à Bíblia, à palavra de Deus, então você vai dar crédito ao falso profeta, que será um instrumento do anticristo, que tem por trás de si o diabo.
Quem operará os milagres, os falsos milagres, será o falso profeta. O anticristo não vai operar milagre nenhum, tá? É o falso profeta. Nomes aplicados ao falso profeta. Vamos lá. Meus irmãos, a Bíblia, ela chama o falso profeta de a segunda besta, tá? É a segunda besta. Ela é chamada na Bíblia de, primeiro, iníquo. Segundo, homem do pecado. Terceiro, o transgressor. Quarto, o homem sem lei. Quinto, o homem da desordem. 6, o subversivo. Esses são os nomes que descreve o falso profeta. Agora, irmãos, que já falamos sobre o falso profeta, vamos falar um pouco sobre a falsa igreja mundial do futuro. Preste bastante atenção nisso. Hoje existem várias igrejas, várias denominações, várias placas de igrejas. No período governamental do anticristo, o falso profeta e Satanás, durante a grande tribulação, não será permitida nenhuma igreja na terra, a não ser a falsa igreja mundial do falso profeta. Isso é muito importante. A falsa igreja mundial do futuro será uma super igreja, porém falsa. Então não adianta um governo, uma igreja famosa, e tendo por si, por detrás de si, o diabo, né? A insatisfação religiosa no mundo atualmente, irmãos, está por toda parte. Pode ver que por toda parte tem gente religiosa insatisfeita, né? Insatisfeita, e muito deseja uma igreja única. Todo mundo quer uma igreja única, uma igreja mundial, onde tudo é permitido. Não quer uma igreja como a de Atos dos Apóstolos. Pelo contrário, quer uma igreja como eles desejam. Isto é, o mundo dentro da igreja e a igreja dentro do mundo. Nós não podemos aceitar em nossa fé, em nosso cristianismo, o mundanismo. Por isso, pastores de igrejas, pastores presidentes de convenções, de igrejas grandes ou pequenas, cuidado com a sã doutrina, preze pela palavra do Senhor, porque o falso profeta vai implantar o seu reino aqui, e você, pastor, é responsável pelo rebanho de Deus. Prepare sua igreja para o arrebatamento. Prepare, porque tem muita gente insatisfeita. O povo quer liberdade, o povo quer fazer da igreja um clube, quer fazer da igreja um parque de diversão, quer fazer da igreja um momento de lazer. Igreja é a porta do céu na terra. Igreja tem responsabilidade de representar Cristo. Por isso, os frutos que essa igreja, essa união de igrejas vai produzir, como eles querem uma igreja única, cuidado com o ecumenismo, viu? Eles querem uma igreja única, essa igreja vai existir, mas os frutos dessa igreja, evidentemente, vai gerar filhos desconhecidos por Jesus. Mateus 25:12 revela ali filhos não nascidos do Espírito, o que gerará uma igreja mista. Isto é, uma mistura de crendices, de religiões,
uma mistura de humanismo, uma igreja mundana, uma coisa do inferno mesmo. E aí, irmãos, no dia da vinda de Cristo, vai se cumprir o que o próprio Jesus falou. Ele mesmo respondendo, ele disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Por isso que não adianta, não se preocupe se a sua igreja é pequena, não se preocupe se os rendimentos financeiros são poucos, sofra por amor a Cristo, mas mantenha-se como uma igreja verdadeira, a igreja de Jesus Cristo, a igreja do arrebatamento, a igreja universal, a igreja como sendo agência do reino de Deus, a igreja invisível. Esta é a igreja verdadeira. O Conselho de Igrejas, formado em Amsterdã, em Holanda, é bom nós falarmos disto, porque existe ali um conselho de igrejas a nível mundial. Eles estão liderando um forte movimento ecumênico, já abriram as suas portas para todos os crédulos, e muitos estão indo para lá, então cuidado com esse negócio aí. Outra coisa digna de nota é o movimento carismático. Esses querem uma igreja unificada, sem dar importância às doutrinas bíblicas. Veja que o carismático dá mais vazão ao fanatismo religioso, especialmente nas áreas do ministério evangélico, como línguas estranhas, dons espirituais, visões, revelações, profecia. E por falar em profecia, cuidado com o espírito do profetismo nos últimos dias. Tudo que se faz num púlpito é profecia. Canta um hino, profecia. Tudo eu profetizo. Profetiza o que, rapaz? Tu não profetiza nada. As profecias autênticas, palavras inspiradas de Deus, formam o que chamamos a Bíblia Sagrada. Deixa de besteira e de fanatismo. Cuidado com a igreja do falso profeta. Cuidado. Haverá sim uma falsa igreja mundial nos últimos dias. Haverá, porque é profecia, e profecia tem que se cumprir. Uma igreja rica, com apoio da besta, com apoio do falso profeta. E o perfil dessa igreja está em Apocalipse 17. Leia lá. Sendo assim, os últimos tempos dessa dispensação da graça serão marcados por grandes religiosidades, mais falsa. Dê uma olhada, irmãos, panorâmica no mundo de hoje, que você está vendo tudo isso se cumprindo. Satanás sabe que através da religião ele consegue enganar as multidões. Ele consegue enganar. Então o que ele vai fazer? Criar uma falsa igreja mundial. E essa igreja vai se consolidar pelo intenso trabalho evangelístico do falso profeta, as suas grandes cruzadas, o auxílio dos seus servidores, pregando sua mensagem principal, que é a adoração do super-homem de Satanás, o anticristo. Esta é a missão do falso profeta: levar o mundo e Israel a prestar culto ao anticristo. A sede do governo do anticristo e do falso profeta, evidentemente, será a cidade de Jerusalém. Ali o anticristo implantará sua sede política e religiosa. Mateus 24:15 diz isso. A apostasia será o veículo que abrirá o caminho para esta falsa igreja mundial ser consolidada.
E você veja, irmãos, concluindo aqui, que a apostasia está por toda parte. Nas igrejas não se quer mais cultuar a Deus considerando a nossa liturgia, a nossa tradição benéfica, moral, espiritual. Querem mudar tudo, eles querem trazer tudo para dentro das igrejas. Por isso nós temos que ter o cuidado, tá? Porque essa mensagem do ecumenismo aí, a unificação das igrejas, dos credos, isso é coisa do diabo. Deixa esse negócio para lá. Vamos ficar com a Bíblia. Fica na tua igreja. Quero dizer aqui que esses crentes aí, que não tem vergonha na cara, que não para em igreja nenhuma, um dia ele está na igreja Deus é Amor, um dia ele está na Assembleia de Deus, amanhece o dia está na Universal, no meio-dia está na Mundial, enfim, esses camaradas não tem parada. Cuidado, porque você está dizendo que você está doente, você está com algum problema espiritual. Fica em Cristo, fica na fé. O único ecumenismo que convém à igreja de Deus está descrito em João 17, 21. E o próprio Jesus falou: para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles sejam também um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Paz e prosperidade na terra, porém falsa. Cuidado, cuidado. Haverá uma suposta paz e prosperidade no mundo, mas é falsa. Ocorrerá no princípio do reinado da besta. Claro, né? Os crentes saíram da terra. Quantos irmãos ricos, afortunados, donos de tantas coisas, empresas, vai ficar tudo aí. Então a paz e a prosperidade vai ser de uma forma alarmante. Por isso, pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Então, cuidado com esse evangelho da prosperidade aí. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Apocalipse 6, verso 2. Aqui está falando da arrancada do anticristo, tá? E os que comerem os seus alimentos o destruirão, e o exército dele será arrasado, e cairão muitos mortos, diz a palavra do Senhor. Então, irmãos, será a era da paz e do progresso que o mundo tanto espera. O Brasil está em crise, os Estados Unidos estão em crise, a Alemanha está em crise, enfim, até a Britânia está em crise, todos os países estão em crise. Essa crise será resolvida justamente no governo do anticristo, porque vai vir uma prosperidade tamanha, só que é falsa. É falsa. Por isso, irmãos, cuidado com o evangelho da prosperidade. Essas mensagens que tira o Calvário e coloca o carro, o apartamento, a fazenda, o gado, o emprego, o Deus me deu isso, Deus me deu aquilo. Cuidado, porque isso aí é perigoso. Isso aí é uma característica do governo do anticristo. O anticristo investirá pesado na política, na religião, na economia mundial e na ciência. A ciência alcançará um ponto nunca alcançado pelo homem. Hoje, tablet, computadores de última geração, notebooks, celulares, iPod, uma série de aparelhos tecnológicos, não é, que nos deixa abismado.
E interessante que as crianças sabem manejar. Veja que a obra do diabo é tão tremenda que tem que ser o mais fácil possível para dominar todo mundo, né? Então isso é um retrato da paz, da prosperidade falsa do anticristo. Quando vos disserem a paz e segurança, todo esse progresso será falso, superficial e repentino. O anticristo irá revelar o seu verdadeiro caráter maligno. Em seguida, desencadearão os juízos de Deus na terra, sob os selos, as trombetas e as taças de Apocalipse, capítulo 6 ao capítulo 18. As multidões tomarão consciência de que foram enganados, totalmente iludidos. Coitados, não é? Totalmente iludidos. Outro assunto aqui, irmãos, para nós levarmos em consideração, o cavaleiro de Apocalipse 6, versículo 2, e o cavaleiro de Apocalipse 19, 11, porque muitas pessoas confundem os personagens ali descritos. Há muita confusão feita pelos os estudiosos com relação aos dois personagens apocalípticos, o mencionado no capítulo 6 e 2 e o mencionado no capítulo 19 e o versículo de número 11. Pois bem, o cavaleiro de Apocalipse 6, o verso 12, meus irmãos, e o de 19 e 11 são diferentes. Eu já disse e volto a falar, há muita confusão feita, não é? Pelas pessoas, com relação a esses dois personagens. Muito bem. Em Apocalipse 6 e o versículo 2 diz: E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Em Apocalipse 19 e o verso 11 diz: E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. O cavaleiro de Apocalipse 6 e 2, o seu cavalo de cor branca, fala da falsa paz, conquistas e vitórias. Esse animal era artigo de grande necessidade nas guerras antigas. Então, o arco do cavaleiro fala do longo alcance, da amplitude dos seus empreendimentos. A sua arrancada, a princípio, parece vitoriosa, sem protesto, sem oposição da verdadeira igreja que já fora arrebatada, né? A coroa, o cavalo branco e a arrancada do anticristo fala dele como um falso Messias, que vem ali com coisa que vem para vencer, não é? Mas é o falso, é o falso Messias. O seu governo será uma falsificação do milênio de Cristo. Por isso ele monta num cavalo branco, imitando a Cristo. Cabra safado mesmo, sem vergonha mesmo, né? Apocalipse 19, versículo 11. Por que esse cavaleiro não é o verdadeiro Cristo? Por quê? Porque, meus amados, Cristo é quem abre os selos. Apocalipse 6 e o verso 1. A cor branca representa a falsa paz e prosperidade que o anticristo a princípio promoverá, e a comitiva desse impostor é medonha, macabra, aterradora, muito diferente da comitiva de Cristo. Pode ler o texto para você ver, né? A comitiva do verdadeiro Cristo é formada pelos exércitos dos céus. Apocalipse 19, 14. A comitiva do anticristo, como vemos, você vê discórdia, luta e morte. Veja Apocalipse 6 e 4. Cristo sempre promoveu a paz. Cristo é o príncipe da paz.
Fome, Apocalipse 6:6. Cristo sempre saciou a fome do homem. Doenças, pestes, guerras e mortes, Apocalipse 6:8. Cristo sempre curou as enfermidades, repreendeu o mal, e glória a Jesus, o Senhor Jesus nunca assistiu um funeral. Concluindo, irmãos, o cavaleiro de Apocalipse 6:2 é o anticristo, porque fala da falsa paz e prosperidade mundial que ele apresentará ao mundo ao emergir no cenário mundial. 2 Tessalonicenses 5, e o versículo de número 3. Em Apocalipse 6:2 diz: E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Bonito, não é? Parece bonito, mas não é. Aqui fala do anticristo. 1 Tessalonicenses 5:3 diz: Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as de dores de parto. Aquela que está grávida, de modo nenhum escaparão. O número da besta, 666. Irmãos, há muitos especuladores que falam que não deve. E é bom que a gente analise isso à luz da Bíblia. Então, segundo a Bíblia, 3 coisas a Bíblia menciona sobre a besta. Primeiro, seu nome. Segundo, seu número. E terceiro, sua marca. Apocalipse 13, versículo 1, 17 e 18. Somente seu número é revelado, que é 666. A pessoa e o nome serão revelados após o arrebatamento da igreja. A 2 Tessalonicenses 2, 7 e 8. O número, irmãos, repetido por 3 vezes, 666, fala da superexaltação do homem, cujo número na numerologia bíblica é 6. As 3 vezes pode significar o quê? O homem se exaltando a si mesmo como se fosse Deus, como está dito em 2 Tessalonicenses 2 e 4. O número do Deus Trino é 3. Veja 1 Reis 10, 14, 2 Crônica 9, 13. O mundo moderno já está projetado às práticas de sistema de números visando o controle dos seus cidadãos. Estamos na era da informática. E tem muitas coisas que já estão sendo marcadas por número. Por isso que vamos ficar esperto, tá? Porque a tecnologia, quanto mais vai se avançando, mais vai se aproximando esse governo funesto do anticristo. Por isso, se a Bíblia não revela quem é ele, não vamos especular. Tem algumas seitas aí que diz que o catolicismo romano é o berço da besta, que o Papa é a besta. Isso é só especulação, ninguém sabe. A única coisa que nós sabemos é que o seu número é 666. Deus abençoe a todos vocês. Aqui está o fim de mais uma matéria. A próxima videoaula, iremos falar sobre a doutrina bíblica da grande tribulação. Vamos falar sobre a tribulação em si. Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Inscreva-se em nosso canal, o Web Profético, Relatos Proféticos. Deus abençoe, em nome de Jesus. O Web Relatos Proféticos, com o pastor Antônio Fábio.